Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal, o seu canal diário de notícias sociais. Aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo em relação ao INSS, aposentadorias, pensões, direitos idosos, prestação continuada e mais, pessoal. Nesse vídeo nós temos uma informação muito importante sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas. Você vai se surpreender com esse vídeo, porque, gente, nós temos aqui hoje a entrevista que o Dr. Sandro Gonçalves, autor da ideia legislativa sobre o 14º, uma entrevista que ele concedeu à Jovem Pan News. E eu quero parabenizar o Dr. Sandro Gonçalves, também a Rádio Jovem Pan, pela iniciativa em relação a trazer informações para mais de 35 milhões de brasileiros em relação ao 14º salário para aposentados e pensionistas. E aí, vai ser pago a partir de quando? Qual será o valor? Fique por dentro agora com o Dr. Sandro Gonçalves. Agora são 11h03 e vamos falar agora com o advogado tributarista Sandro Lúcio Gonçalves, autor da medida provisória 1006, que tramita na Câmara. Bom, o objetivo desta medida provisória é justamente aumentar a margem de empréstimo consignado aos aposentados e pensionistas do INSS. Já está aqui conosco em linha, doutor Sandro, muito obrigado por atender a Jovem Pan, não é? Muito boa noite a você. Nesse momento de pandemia, tem muita gente precisando de ajuda, não é, doutor? Oi, Fernando, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui com você. Prazer o meu. Fernando, exatamente. A gente constatou que, devido à pandemia, os aposentados e pensionistas, que são o grupo de risco, eles foram muito afetados não só na saúde, mas também na sua saúde financeira. Ele teve muitas dificuldades. Afinal, a Covid, ela tem um destinatário que recebe mais impacto, que é o grupo de risco. E dentre eles está o maior de 60 anos, que no Brasil se enquadra a maioria dos aposentados. E também os deficientes, que muitos estão dentro de comorbidades, estão dentro do grupo de risco. E a gente constatou que mais de 80% dos aposentados e pensionistas ganham cerca de um salário mínimo. E até o presente momento eles não receberam nenhuma ajuda por parte do governo federal. Teve o auxílio emergencial, que alcançou bastante pessoas, ajudou bastante pessoas, mas o aposentado e pensionista, que é o grupo de risco, que tiveram mais de 115 mil mortes durante esse estado de pandemia, ele não teve esse socorro. Então ele precisava de medidas que viessem a socorrê-lo. Uma delas é essa MP 1006, a gente diligenciou diretamente junto ao Jair Messias Bolsonaro. A gente teve um apoio muito grande do líder do governo, que é o capitão Alberto Neto, para que essa margem dos consignados saísse. Então essa foi uma das medidas que foi tomada por nós na luta em prol do aposentado e pensionista. E outras medidas também foram tomadas, muito importantes, Fernando. Por exemplo, o governo, bem no começo da pandemia, ele adiantou o 13º salário dos aposentados e pensionistas. E naquele momento não existia qualquer auxílio emergencial vindo ainda, nem para quem não é aposentado. E esse dinheiro acabou socorrendo a economia. A gente até fala que foi a primeira parcela do auxílio emergencial, foi o 13º do aposentado e pensionista. Ela foi a primeira parcela do auxílio emergencial, porque nada de recurso tinha sido apresentado, e o aposentado e pensionista usou aquilo ali para socorrer a sua família, seus filhos, seus netos que tinham perdido o emprego. Só que isso gerou uma lacuna financeira, pois no mês de dezembro, que é quando o 13º costuma ser pago, esses recursos não vão estar lá mais, porque ele foi usado para se socorrer da pandemia. Aí vem a grande questão. A economia vai sentir muita falta. Você imagina aquele comerciante que é acostumado com esses recursos injetados, é cerca de 42 bilhões de reais que são injetados na economia. Você imagina o aposentado e pensionista que nesse momento, onde os alimentos subiram, ele precisa gastar com medicamento, a alta do dólar inflacionou o preço dos medicamentos,
vários pegaram Covid, o tratamento é altíssimo, para você ter noção. Agora deu uma barateada, mas logo no início o custo de um teste de Covid era cerca de R$300. Você imagina isso para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Pensando nisso, a gente também fez outra medida. Dentro do Senado, existe uma possibilidade que se chama e-cidadania, que é de propor uma ideia legislativa. Então, eu redigi uma ideia legislativa com a seguinte proposição: criar-se um 14º salário emergencial. Por quê? A economia e o aposentado carece desses recursos. Tanto é que tem alguns movimentos já na mídia, algumas jornais de grande veiculação começaram até um movimento que se chama Vidas Idosas Importam. Pelo fato que eles constataram que essa falta de recursos para o aposentado está agravando a questão das mortes. Então a gente propôs essa ideia, que seria duplicar o 13º salário, ou seja, no mês de dezembro seria um 14º emergencial. A gente fomentou isso através das redes sociais, mais específico do canal do YouTube. Eu depois que a pandemia começou, eu montei um canal do YouTube e fomentei, usei isso para fomentar, eu e alguns amigos usamos para fomentar, e a gente conseguiu em uma semana 40 mil votos. A gente precisava de 20 mil votos. Só que a Comissão de Direitos Humanos, que analisa essas proposições populares, estava parada. Eu liguei para o senador Marcos Duval, que me orientou que quem toma conta dessa parte da CDH e que tem uma luta muito ferrenha pelos aposentados e pensionistas era o senador Paulo Paim. Até então eu nunca tinha conversado com um político na minha vida. Então ele me deu o telefone do Paulo Paim, eu liguei para o Paulo Paim, expliquei a necessidade e o Paulo Paim abraçou essa causa. E fez um projeto de lei que é o projeto de lei 3657. Mas a gente sabe da morosidade hoje do Congresso Nacional. Devido à demora, a gente aproveitou aquela MP da margem dos consignados que a gente tinha feito. Eu constatei que a gente precisava agilizar, procurei um deputado Zé Silva, e pedi para ele apresentar uma emenda, tendo-se em vista que as matérias são pertinentes. Afinal, a margem dos consignados altera a Lei 8.213. E o 14º dobra um artigo previsto na Lei 8.213, ou seja, não é matéria estranha. Então a gente apresentou essa emenda e agora a gente está aguardando votação, pressionando para que Rodrigo Maia ponha em votação. Mas não é o único caso que a gente está brigando com o Rodrigo Maia para que ele coloque em votação. Teve um caso também que a gente está lutando em prol do aposentado e pensionista. Lá no Senado Federal foi votado a PL 1328, que ela suspende as parcelas do consignado durante um prazo de 120 dias. Para você ter noção, Fernando, quando começou a pandemia, o governo federal injetou nos bancos 1,2 trilhões de reais para que ele fomentasse a economia. Só que, infelizmente, esse dinheiro ficou empossado nos bancos. O banco não repassou para a economia. Então, um advogado de Brasília entrou com uma ação pedindo que fosse suspenso por 120 dias. Foi dada a suspensão, depois a liminar foi cassada, gerou-se um projeto de lei com base nessa decisão desse advogado. O senador Otto Alencar fez um projeto de lei nos mesmos termos, foi votado no Senado, a gente diligenciou muito. Eu agradeço muito a presteza e a solidez do senador Everton Rocha, que me ouviu bastante durante esse período, colocou em votação, diligenciou bastante para que isso acontecesse e foi votado no Senado. Da mesma forma, chegou na Câmara dos Deputados, foi novamente engavetado. Então, resumindo, a gente está lutando muito em prol do aposentado e pensionista, mas, entretanto, a gente chega na Câmara dos Deputados e a gente acaba travado ali. A questão que eu ia perguntar é justamente essa. Por que há esse travamento, né? Em que pé que está essa situação? A gente pode esperar isso para já, sobretudo essa questão. Se for haver um 14º salário, teria que ser para já, né? Há alguma perspectiva, vislumbra-se algo positivo, doutor Sandro, que possa sair agora? Então, Fernando, a gente confia que essa medida provisória, que constam todas essas emendas, porque quando a medida provisória da margem saiu, sim, todas essas emendas são matérias pertinentes, eu coloquei lá dentro da medida provisória.
Então, lógico, não tenho poder para isso, mas procurei parlamentares, redigi os textos, assim como da medida provisória, e pedi para que eles apresentassem. Então, cada pauta tem um parlamentar diferente que eu corri atrás para que ele colocasse lá dentro. Tem o Ricardo Izar, o José Silva, vários parlamentares que a gente só tem a agradecer, o senador Paulo Paim. Então, a gente colocou essas medidas lá dentro. No dia 16 de novembro, ela entra em regime de trancamento de pauta, conforme o artigo 63 da Constituição Federal. Então, pode ser que nessa situação ela entre em votação por causa do sistema de trancamento de pauta da MP. É urgente. Assim como o próprio Zé Maria Trindade, gosto muito dele, queria até mandar um abraço para ele, deixou bem claro uma coisa: o auxílio emergencial estabilizou a economia nesse ano de 2020. Sem o auxílio emergencial, a gente já estaria numa situação de catástrofe. Para o aposentado e pensionista, o 14º vem na mesma senda. Se a gente não tiver esse 14º, vai haver um caos na vida do aposentado e pensionista e também na economia. Para você ter noção, o auxílio emergencial, a gente sabe que teve uma apuração do TCU, que apurou algumas irregularidades, foram 42 bilhões apurados por candidatos, militares, servidores que não tinham direito e receberam esse auxílio emergencial. Digamos que até ironicamente é o mesmo valor a ser pago para que o 14º fosse efetivado. Então, dentro do que hoje eu já conheço da realidade do aposentado e pensionista, vai ser um caos se não houver qualquer ajuda do governo. É trágico a situação do aposentado e pensionista no Brasil. Imagine você, Fernando, com um salário mínimo, com o quilo do arroz que chega a 35, 40 reais em alguns supermercados do Rio de Janeiro, já existem, e você ganhando um salário mínimo, às vezes pagando aluguel, com um filho desempregado em casa, com medicamento caro e sem qualquer auxílio que o governo possa ter dado. Então, a gente hoje constata um caos. O índice de suicídio com idosos, com essa classe, teve um aumento em 2020. Então, a gente tem todos esses dados que demonstram. E a gente depara com um descaso total por parte do Congresso Nacional. Uma coisa foi tomada como medida, Fernando, para a gente tentar solucionar. Assim, eu na condição de advogado e cidadão, a gente começa a perceber que, como a gente brinca lá em Goiás, algo de errado não está certo. E realmente é o que a gente começa a ver. O sistema legislativo brasileiro, ele é muito falho. Hoje, a gente vê que na mão dos dois líderes das casas, que é o Alcolumbre e o Maia, ele tem um poder muito grande de colocar somente o que ele quer em pauta. E daí agora eu vou partir para um outro assunto, que é um outro projeto de lei que também é texto meu. Esse eu tive uma ajuda do Nery Júnior e do Antônio Carlos. É o seguinte, a gente constatou, Fernando, que o Maia e o Alcolumbre têm o poder de definir o que vira lei no Brasil. E isso a gente constatou através dessas brigas que nasceram dos aposentados e pensionistas. Então, por exemplo, tem um poder que eu chamo até de poder neutralizador e de que eles têm mais poder do que o presidente da República. A Constituição é falha. Por quê? Digamos que o presidente da República faça uma medida provisória. Cabe ao Rodrigo Maia colocar em votação ou não. Se ele não coloca em votação, ela caduca. Ele neutralizou o poder legislativo, ainda que não é o próprio do presidente, é um poder impróprio, mas ele já neutralizou o poder do presidente fazer uma lei. A gente viu isso com várias medidas provisórias boas, a da CNH, por exemplo, várias medidas boas travaram na mão do Rodrigo Maia. Se houver um projeto de lei do presidente da República, que o presidente da República também pode fazer projeto de lei, ele não põe em votação, ele nunca vai se tornar lei. Se nascer um projeto do povo, o artigo 1º da Constituição, Fernando, para você ter noção, ele fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E tem mecanismo, um deles é a iniciativa popular, plebiscito, referendo. Mas vamos falar aqui da iniciativa popular. Se eu, como cidadão, igual eu fiz com o 14º,
Se eu tivesse tomado um outro caminho e colhido 1.400.000 assinaturas e divididas em 5 estados, eu criaria um projeto de lei nascido do povo. Mas ao chegar na mão do Davi Alcolumbre ou do Rodrigo Maia, ele não põe em votação. Nesse caso, o Rodrigo Maia, ele não põe em votação. Ele só põe em votação o que ele interessa. Então, por exemplo, se tiver um lobby grande de uma instituição financeira sobre o Rodrigo Maia, ele não coloca em votação. É simples assim. A gente teve esse caso daquele projeto que eu te falei da suspensão dos consignados. É ruim para os bancos. Ele não põe em votação. Então, ele tem esse poder muito grande. Pensando nisso, a gente criou um texto de uma proposta de emenda à Constituição. Além disso, antes de entrar no texto, algumas pautas importantes, só para você ter noção. Prisão em segunda instância. Há quanto tempo a gente está esperando e não foi votado? Fim do foro privilegiado. Há quanto tempo a gente está esperando? Não foi votado. O Rodrigo Maia que manda o que vira ou deixa de virar lei. E assim sucessivamente. A hora que ele sair e entrar um novo presidente, é ele que vai definir. Então, a gente criou um texto para quebrar esse poder. Segundo o texto que eu criei, esse texto de uma proposta de emenda à Constituição, se a gente colher 0,1% de assinaturas do eleitorado brasileiro, ou seja, dá mais ou menos 150.000 assinaturas, e fizer um pedido de pauta popular, recebeu esse nome, PEC da pauta popular. Se a gente fizer um pedido de votação, a gente pega um texto de lei, por exemplo, a prisão em segunda instância, colhe 150.000 assinaturas e fala, Rodrigo Maia, coloque em votação. Ele tem que colocar em votação dentro de 45 dias, assim como uma medida provisória, sob pena dela trancar a pauta. Mas tem um plus. Ele está desfazendo de um pedido direto do povo que o elegeu e que tem a soberania popular. Nesse caso, ele responde automaticamente por falta de decoro parlamentar. Então, se ele não atender um pedido do povo, se o povo pedir a pauta, se o povo pedir a prisão em segunda instância, se o povo pedir o fim do foro privilegiado e fizer esse pedido de pauta popular e ele não cumprir, ele automaticamente responde por falta de decoro parlamentar. Se também os líderes das casas, do Senado ou da Câmara, fizerem o pedido, maioria simples, 50% mais um, fizerem um pedido de votação e ele desrespeitar, mesma situação. Ou se a maioria dos membros da casa, os parlamentares em si, não os líderes, fizerem um pedido também, ele é obrigado a colocar em votação. Se a gente conseguir colocar essa pauta em votação, essa PEC em votação, para você ter noção, das eleições, aquela de iniciativa popular, que é a lei da ficha limpa, ela foi um custo para ser votada. Se essa PEC da pauta popular já existisse, ela já entrava em votação de imediato. O povo é que é o soberano. Eu falo que é a soberania devolvida para o povo. E esse texto, eu fiz o texto e apresentei para o senador Cajuru, que abraçou o texto e já fez o protocolo no Senado, mas ainda não é uma PEC. Ela falta 27 assinaturas, que é o quórum mínimo para se tornar uma emenda constitucional. Mas ela já é um texto protocolado e a gente está correndo atrás de assinaturas. A gente já conseguiu assinaturas. Independente de ideologia, de direita e esquerda, a gente já conseguiu assinaturas de Paulo Paim, Álvaro Dias, Simone Tebet, o Marcos Duval a gente apresentou. Então, assim, a gente apresentou esse texto e a gente está colhendo assinaturas nesse momento. Se a gente conseguir votar isso, pautas importantíssimas para o Brasil não terão mais que se submeter a Maia e ao Alcolumbre.